Bom dia para você que nos assiste pelo canal do YouTube, pelo Facebook ou pelo nosso streaming. Bom dia, doutora Nayara, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente, mais uma vez, né? Um bom dia aqui de segunda-feira, para começar a semana bem, ao lado dessa maravilhosa. Eu digo que as segundas são mais bonitas por aqui. Não é puxando saco, né? Porque, minha gente, a doutora Nayara arrasa, é linda demais. Inteligente, um ótimo profissional. Por isso está aqui para falar sobre tantos assuntos relacionados à saúde bucal. Doutora Nayara, a gente falava sobre clareamento dental, não é? Na última entrevista, eu acho que a gente encerrou ali pela parte de como é que é feito o clareamento a laser e o clareamento caseiro, não foi isso? Acredito. Foi por aí que a gente parou. Vamos dar só uma revisada, digamos assim, sobre isso, para a gente começar a outra parte do assunto. O clareamento a laser, vamos começar falando sobre ele. Pronto. O clareamento a laser, que também é conhecido como clareamento de consultório, porque ele é feito no consultório sob a supervisão do dentista. Na verdade, os dois são feitos sob a supervisão do dentista, né? Mas esse, ele tem todo aquele acompanhamento durante a sessão. Ele é feito no consultório, né? Mais ou menos uma sessão de 1 hora, 40 minutos a 1 hora. O cirurgião dentista, ele vai colocar um gel lá no dente do paciente e esse gel vai ser responsável por fazer o clareamento do dente do paciente. Geralmente, Juliana, a gente encontra esse tipo de clareamento, ele tem uma função de ser mais rápido. Então, ele é mais rápido e, por isso, ele é mais procurado, porque os pacientes, geralmente, eles querem uma coisa mais imediata, né? E o clareamento de consultório já é um clareamento que a gente supervisiona, que a gente orienta o paciente, que a gente é quem confecciona as moldeiras e dá o produto para o paciente, mas é um clareamento que já é feito em casa, né? A gente explica para o paciente como é que tem que ser feito, faz todo aquele acompanhamento, porque durante um tempo o paciente vai precisar estar vindo ainda no consultório para a gente poder avaliar. É um clareamento que ele é um pouco menos rápido, mas que tem um resultado também muito satisfatório. A outra pergunta agora é, a partir de quantos anos se pode fazer esse clareamento? Geralmente, a gente gosta de pedir para o paciente aguardar pelo menos até os 18 anos, né? Quando o dente ele já está a raiz totalmente fechada e não vai ter nenhum problema em relação à saúde bucal. Então, a gente pede os 18 anos. E quais seriam esses problemas caso a raiz não estivesse totalmente fechada? Não, seriam alguns problemas mesmo internos no dente. Nada em relação à cor, nada em relação a isso não. Mas alguns problemas internos poderiam acontecer. Então, chegando na fase da vida adulta, 18 anos, já pode começar o clareamento, isso. Não é Tem isso? paciente que até começa com os 16 anos. Mas a gente orienta a guardar um pouquinho para os 18 anos, né? O clareamento dental, ele dói? Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? O clareamento dental, gente, no dia que a gente faz o procedimento, acontece sim aquela sensibilidade. Eu gosto de dizer para os pacientes que eles vão sentir uns choques. É como se fossem umas pontadas. Não é uma dor tipo de inflamação, não é uma dor assim. É uma dor mesmo que acontece porque o dente ele fica sensibilizado. Os nossos dentes, eles possuem poros, né? E durante o clareamento dental, esses poros eles vão ser meio que abertos. Dentro desses poros, a gente tem o que a gente chama de odontoblasto, que é uma parte sensível do nosso dente. Então, quando o gel ele chega pertinho disso, quando está fazendo aquela atuação dele, esses odontoblastos eles são sensibilizados e eles podem sim sentir dor. Alguns pacientes sentem durante ainda o procedimento, quando estão na cadeira odontológica que a gente está efetuando ali o clareamento, colocando o gel. Outros pacientes sentem apenas quando já saem do consultório. Alguns durante o procedimento não sentem nada, mas quando chegam em casa relatam que estão sentindo esses choquinhos. Só que não precisa ficar receoso para fazer o procedimento, geralmente é somente no dia. Eu gosto de fazer o procedimento mais na parte tardezinha, para início de noite, justamente porque está mais próximo da hora que o paciente vai dormir, vai descansar, e aí essa sensibilidade ela acaba, você esquece, né, depois que dorme. No dia seguinte já não é mais para estar sentindo nada, o normal é que não se sinta. Alguns pacientes, eles também perguntam em relação se já tem sensibilidade. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o clareamento, não vai aumentar aquela sensibilidade? Então, gosto sempre de explicar sobre isso. O paciente que já tem sensibilidade, claro que a gente toma alguns cuidados, a gente faz um protocolo de flúor também, né, para poder
já ajudar obliterando os túbulos ali do dente do paciente, mas não vai aumentar a sensibilidade por conta do clareamento. Como eu disse, no dia que a gente faz o procedimento, com certeza aquela sensibilidade, aqueles choquinhos o paciente vai sentir. Mas, passando aquele dia, não é para o paciente continuar sentindo sensibilidade ou aumentar a sensibilidade que ele já sente por conta do procedimento em si. Você falou de sensibilidade, mas o clareamento, ele pode enfraquecer os dentes? Não, o clareamento ele não enfraquece os dentes, isso é um mito. Os pacientes eles têm medo de que o procedimento de clareamento seja um tipo de procedimento que desgaste os dentes, né? Que seja alguma coisa que arranhe ali aquela parte mais superficial do dente. Isso não acontece, né? O que acontece isso quando a gente faz o uso justamente do que a gente falou na segunda-feira anterior, de produtos que sejam indicados por pessoas que não são dentistas ou que não têm uma orientação correta a respeito de produtos como creme dentais, que são creme dentais abrasivos, à base do carvão ativado, né, bicarbonato de sódio com uso com muita frequência, pacientes que usam até água oxigenada. Então, essas substâncias podem, sim, causar um problema, um desgaste no dente do paciente. Já o clareamento dental, não vai causar. A gente vê até, Juliana, alguns clareamentos dentais que são vendidos na internet, né? É tipo como se fosse uma moldeira, que não é uma moldeira que é feita para aquele paciente, mas é uma moldeira que eles dizem que se adequa a cavidade bucal do paciente, que a gente também, nós dentistas, nós não indicamos, porque não dá para você comprar um produto na internet e achar que é a mesma coisa feita com a supervisão de um profissional. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito sério isso de querer encaixar, porque não existe um padrão, né, para os dentes, encaixar tanto os produtos quanto a moldeira e toda essa questão. A gente vê muito esses vídeos de YouTube dando dicas de clareamento de dente, clareamento de pele, e às vezes acontece o efeito rebote, né? Exatamente. Aí, quando a gente vai se dar conta que vai procurar o profissional, às vezes, por exemplo, o paciente que chega sentindo muita sensibilidade por conta de produtos que está sendo utilizado aí no mercado, que estão orientando os blogueiros, os artistas também, que fazem bastante propaganda, e aí acaba que pega uma clientela, né, para poder utilizar aqueles produtos. Então, às vezes, o paciente chega no consultório com o estado do dente que a gente já não consegue recuperar somente através de alguma substância. A gente já precisa fazer uma restauração, precisa fazer mesmo uma reposição do esmalte daquele paciente, que no caso é com um material que não vai ser igual ao dente, né? Um material que a gente vai colocar ali uma resina ou uma porcelana, é isso. É muito sério isso. A internet tem uma faca de dois gumes, né? Dois gumes, porque ela auxilia em muitas outras coisas, mas influencia outras que não pode fazer muito bem. A gente tem visto muito isso. Os artistas são pagos para fazer propaganda de diversos produtos e nem consomem, nem é só naquele momentinho. Uma coisa que a gente tem que observar é que muitas vezes quem faz as propagandas, né, as divulgações sobre pastas que são milagrosas, clareadoras e tal, são pessoas que nem sequer, não tem mais nem o dente natural, já são pessoas que usam lente de contato, onde a lente de contato a gente vai colocar a cor que a gente quiser, o branco que a gente quiser, a gente consegue colocar na lente de contato. Isso é um dos pontos positivos da lente de contato, né, que a gente gosta de falar. Mas não são pacientes nem que fazem uso, às vezes, não são pessoas que fazem uso, às vezes, daquele produto, mas repassam para o cliente, você vê aquela pessoa com um sorriso tão bonito fazendo aquela propaganda, então você compra querendo ficar com o mesmo sorriso. E não vai ficar. E não vai ficar. Vamos falar agora qual cuidado que se deve ter durante o tratamento. Então, também é um dos questionamentos em que o paciente faz para a gente em relação ao que pode comer, ao que pode beber, e muitos deles já ficam com receio de ter que parar de beber um vinho, de comer um açaí, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que durante o procedimento a gente precisa sim tomar alguns cuidados, né? A gente precisa pelo menos tentar evitar Coca-Cola, vinho, que são alimentos mais pigmentados. O próprio açaí também, alguns alimentos que tenham mais corante. Já quando você
tipo, tem um evento, alguma coisa, um encontro de amigos, que você vai querer tomar aquele vinhozinho, a gente faz algumas orientações. Por exemplo, bebe um golinho de vinho, já bebe um golinho de água. Se você não puder escovar o dente, claro que durante uma reunião você não vai poder escovar os dentes. Mas a gente faz essas orientações para o paciente ele beber água, por cima mesmo desses alimentos que a gente vai estar ingerindo, que tem mais corante, porque pelo menos ele já tira aquela parte mais pigmentada de cima do dente, né, que fica na superfície do dente. E depois que já concluímos o procedimento, a gente não precisa evitar de comer nenhum alimento. A gente só vai precisar mesmo tomar questão da higiene, tomar cuidado com a questão da higiene mesmo. Então, escovação, uso do fio dental, tá bom? E, geralmente, os pacientes que eu faço o clareamento, eu gosto de fazer o associado, né? O clareamento de consultório juntamente com o caseiro. Então, eu já dou aquela orientação para o paciente para quando ele vê que naquela semana ou naquele mês ele comeu muito alimento pigmentado, muito alimento com corante, ele já faz o uso da plaquinha em casa, juntamente com o gel, já para poder ir removendo aqueles resíduos, aqueles possíveis alimentos que vão poder pigmentar a região do dente, a região mais superficial do dente. Então, eu já peço o paciente utilizar aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que é para poder já evitar do dente escurecer, de ter aquele manchamento dental, como no início, quando o paciente chegou para a gente. Doutora, o clareamento ele não dura para sempre, né? Que você faz uma vez e vai durar para sempre. Com quanto tempo é que se pode reaplicar, refazer esse clareamento? Então, aí vai muito da questão do paciente. O paciente geralmente é quem se incomoda novamente com aquele sorriso. Tem pessoas que fazem clareamento dental uma vez por ano, tem pessoas que fazem clareamento dental apenas a cada 2 anos, tem pessoas que fazem uma vez e não fazem mais. Então, assim, vai depender muito da tua alimentação. A tua alimentação é o que vai dizer o quanto tempo que você vai conseguir ficar com aquele clareamento ali de forma satisfatória, com uma cor que te satisfaça mesmo, né? Então, não tem assim um tempo certo que eu possa dizer para vocês que pelo menos uma vez por ano, pelo menos a cada 6 meses, não é bem assim. Vai muito mesmo assim da questão da pigmentação que o dente vai reabsorvendo durante o tempo e mesmo também na questão do próprio paciente, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Você achar o teu dente amarelado, às vezes você acha o seu dente amarelado, já eu não acho, né? Não acho que está. Então, o paciente geralmente procura, a gente quando acha que o dente já está um pouquinho mais escuro, um pouco mais manchado, e aí a gente faz a orientação, porque nem sempre eu vou conseguir uma cor também, como eu expliquei até na vez passada, né? Nem sempre eu vou conseguir aquela cor. Às vezes o paciente chega para mim com o dente já clarinho e acha que daquela cor ali vai ficar muito mais branco. Então, a gente pode até fazer a tentativa, quando o dente é bem clarinho, de melhorar aquela coloração daquele dente, mas é explicado para o paciente que o dente, ele é quem vai dizer o quanto que ele vai clarear. Não é como a lente de contato ou a faceta de resina que a gente consegue dizer que vai usar certa cor e nós vamos chegar naquele resultado. Então, é uma coisa que é muito do dente. Então, o organismo da gente é quem vai mandar qual é a cor que o dente vai conseguir chegar. Doutora, falando aí da lente de contato, de que às vezes não é possível chegar à cor que a pessoa deseja. Se a pessoa já tentou fazer o clareamento, o de consultório, o caseiro, e não chegou no objetivo, ou então a cor não abriu, tem outro tratamento, alguma outra opção para fazer um clareamento dental? Se com o clareamento dental, principalmente quando você usa o associado, não conseguiu chegar a uma cor satisfatória, então a gente já tem que lançar a mão de outro tipo de clareamento, de outro tipo de procedimento, na verdade. Já o clareamento ele já não vai ser tão eficaz, então a gente vai lançar a mão de... A gente pode indicar ao paciente fazer tanto a lente de contato, né, que a gente já falou aqui, que é com a porcelana, faceta de porcelana, uma peça de porcelana que é colocada no dente do paciente, ou então as facetas de resina também, que a gente tem aí uma gama de cores para utilizar, para tentar fazer um jogo para melhorar aquela cor do paciente. Então, se o clareamento dental não teve o resultado, a gente já precisa passar para outro procedimento. Doutora, qual o mínimo de intervalo? A pessoa, você falou que pode ser de 1 ano, 2 anos, uma vez só na vida, mas existe um intervalo mínimo. A pessoa quer fazer de 6 em 6 meses. É possível ter um intervalo menor? Não é possível fazer de 6 em 6 meses. Assim, é muito difícil a gente ver alguém querendo fazer antes de 6 meses. Então,
de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Tem pessoas que não fazem o tratamento, um protocolo como que a gente explica, né? Aí tem pessoas que querem fazer tipo só uma sessão. Então, as pessoas que querem fazer só uma sessão, geralmente elas fazem de 6 em 6 meses. Tem gente que acha que faz é gostar de ir acompanhar, de ir ali no nosso dia a dia, né? E de fazer mesmo a sessão somente no dia que vai fazer a limpeza, aí já quer fazer uma sessão de clareamento. Então, tem paciente que não faz uso do protocolo, como eu gosto de indicar, por exemplo. Tem paciente que gosta mesmo de fazer uma sessão a cada 6 meses, uma vez por ano, juntamente com a limpeza, né? Aquela profilaxia que a gente gosta de fazer, a gente precisa fazer também, precisa estar em dias. Então, tem essa opção, seguir o protocolo, mas também se a pessoa quiser fazer uma sessão, o dente, por exemplo, não está tão amarelado, eu vou fazer só uma sessão, só para dar uma clareadazinha. Pode Geralmente, ser? essas pessoas que fazem de 6 em 6 meses são pessoas que já fazem mesmo com frequência. São pessoas até que, às vezes, já usam em casa, já fazem o caseiro em casa, e fazem o tratamento uma vez de consultório somente para poder dar aquela melhorada. Então é possível. São várias opções, né? São várias opções. É por isso que, assim, às vezes as pessoas mandam mensagem perguntando qual o valor do clareamento. Vai muito da... É bem relativo, né? Bem relativo, depende muito da conversa com o paciente para eu poder dizer o que é melhor para aquele paciente, se ele vai fazer o caseiro. Tem paciente que não consegue fazer o caseiro. Então, não adianta eu passar o protocolo, né, associado, o de consultório, juntamente com o caseiro, se o paciente não vai conseguir fazer. Já tem paciente que não aguentam fazer o de consultório, né, sente muita sensibilidade, não consegue ficar ali nem 20 minutos, porque o ciclo é de 40. Então, se o paciente não consegue ficar nem 20 minutos, a gente não vai conseguir um resultado satisfatório. Então, alguns pacientes, eles já preferem, porque se sentem mais confortáveis, se sentem mais à vontade em fazer somente o caseiro. Então, realmente, não dá para precificar, né, somente dizendo, através de uma mensagem. A gente precisa fazer uma avaliação, ter uma conversa com o paciente para ver qual a realidade dele, para ver o que a gente vai conseguir fazer nele. Não é como chegar numa loja, eu quero blusa tal, quanto é. É totalmente diferente. Isso, na verdade, todos os procedimentos da odontologia, eles são diferentes. Claro que a gente tem uma tabela de preço, né? Sim. A restauração, ela começa em X, né? A limpeza, ela é Y. A gente tem essa tabela de preço, mas a maioria dos procedimentos, principalmente no que diz em relação à estética mesmo, a gente não tem como passar um valor antes de ver o paciente, antes de fazer toda aquela avaliação no paciente. Não é possível. Doutora, para a gente finalizar o conteúdo sobre o clareamento, o que é que você pode dizer para as pessoas que têm interesse, que têm desejo de fazer clareamento? Qual é o recado que você pode dar para elas? Então, primeiramente, né, o que eu venho falando aí durante todos os programas, procure um profissional de confiança, pesquise no mercado. Aqui na nossa cidade, nós temos vários dentistas capacitados para fazer esse tipo de procedimento, para fazer todos os procedimentos que diz respeito aí à odontologia. Então, pesquise, procure um profissional de confiança. Se possível, converse com alguém que já fez o procedimento, né, para saber como é que foi o grau de satisfação daquela pessoa. Geralmente, os produtos, a gente utiliza os mesmos produtos, é muito difícil ter é muito raro ter aquela diferenciação, né? Mas é importante você ver que o profissional ele utiliza produtos de qualidade. Claro que a gente tem produtos do mercado bem mais baratos, outros com um preço bem mais elevado. Na odontologia, a gente tem uma discrepância muito grande de valores. Então, às vezes, o dentista tal, ele consegue fazer a um preço X, já o outro dentista só consegue fazer 2X, né? Então, varia muito essa questão de preço, porque a questão dos produtos, elas também têm uma variação muito grande. Então, procure alguém que esteja realmente capacitado para fazer, que já tenha resultados aí no mercado, pessoas que já fizeram e tiveram satisfação com o tratamento, e é só ser feliz, né? Só sorriso lindo. Só mesmo deixar o sorriso lindo, maravilhoso, seguir todas as orientações recomendadas, e é isso. Produção, bota na tela o Instagram da doutora Nayara, para quem quiser saber sobre clareamento ou qualquer outro procedimento, saber que pode procurá-la. Tem @dra.nayara Ramos, lá você pode mandar um direct, né, doutora? Lá tem os contatos, lá pode tirar também mais dúvidas sobre esse assunto e sobre outros. Exatamente. O clareamento dental, ele é como todos os assuntos da odontologia, eles são assim muito extensos. A gente coloca um tema, mas às vezes a gente até perde o foco, né, de tanta coisa que tem para falar. Mas o clareamento dental,
essa parte mais estética, ela é muito questionada. Então, qualquer dúvida, vocês podem sim mandar mensagem para mim. Vai ser um prazer responder cada um de vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo e agradeço mais uma vez sua participação. Com certeza tirou muitas dúvidas e a gente se encontra logo, né, doutora? É sim, eu quem agradeço, gente. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana.